gente, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre Abacuque 3,18. É um versículo bem conhecido, é um cântico de Abacuque, em que ele diz ainda que a videira não floresça. Quem nunca ouviu falar desse cântico de Abacuque? Ele declara: mesmo que a figueira não floresça e a vide não dê frutos, a oliveira não produza e os campos não forneçam alimento, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exaltarei a tua salvação. Porque aqui ele está vivendo um período muito difícil, um período em que Israel está perdida na corrupção, na violência, no pecado. A situação a qual Abacuque está vivendo não condiz nada com esse cântico dele, mas mesmo assim ele declara que ainda que as circunstâncias ao redor dele estejam ruins, ele vai se alegrar naquilo que internamente ele sabe que Deus tem a respeito dele. E isso é muito importante na nossa vida cristã, a gente ter convicção de quem nós somos do Senhor. Porque os dias maus, eles vêm. Então, nós conhecermos a Bíblia de uma ponta a outra. Jesus disse na palavra dele que no mundo tereis aflição. Jesus, quando ele veio aqui, ele deu um ensinamento que ele tomou sobre si o nosso jugo, o nosso fardo, mas ele nos deixa um fardo. O fardo é leve, mas ele ainda continua sendo um fardo. Então, na nossa vida, na nossa caminhada, muitas das vezes acontecem coisas ruins, entendeu? O sol, ele nasce para todos, ele nasce tanto para os justos quanto para os injustos. Coisas boas vêm para os justos e para os injustos, para aqueles que são cristãos e para aqueles que não são cristãos. A única diferença é que o cristão, ele sabe quem ele sabe que ele tem um pai, ele sabe que ele tem um Deus provedor, ele sabe que ele tem um Deus consolador. E é exatamente isso que Abacuque está falando aqui. Ainda que as circunstâncias ao meu redor não mude, ainda que a situação continue ruim, continua péssima, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Então, queridos, a importância de conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem vivenciado tempo em que uma doença tem assolado não só o Brasil, mas o mundo todo, chamada depressão, do pânico, ansiedade. E a gente fica analisando, nós que somos cristãos, nós somos sujeitos a ter males. Você imagina uma pessoa que não conhece a verdade, uma pessoa que não saiba quem ela é em Deus. Porque quando nós cristãos somos afligidos por alguma situação de tristeza, angústia, ansiedade, nós lembramos das promessas que Deus tem a nosso respeito. Nós trazemos à memória, como vai dizer lá em Cantares 3, nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Então, querido, há uma importância muito grande em nós conhecermos a palavra de Deus e saber o que Deus tem para cada um de nós, porque nos dias maus é a palavra de Deus que nos sustenta. A gente vê quando Jesus se batizou e ele foi para o deserto, quando Satanás chega para tentar Jesus, Satanás ele usou a palavra. Satanás foi tentar Jesus literalmente usando a palavra. E por isso a necessidade de conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos alicerça, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos faz caminhar, é a palavra de Deus que nos faz vencer. As pessoas são atribuladas e elas não conhecem a palavra de Deus, elas ficam perdidas, porque elas não têm o que trazer à memória. Por isso a necessidade de falarmos do nome de Jesus, por isso a necessidade de propagarmos a palavra de Deus.
Por isso a necessidade da gente cada dia não nos calarmos, entendeu? E falar: Jesus, ele veio, ele morreu em teu lugar. Jesus tem um plano de vida para você. Jesus tem algo bom, Jesus tem algo de melhor para você. Por isso a necessidade de cumprirmos o ID e falarmos da palavra de Deus. O mundo aí fora tem muita gente que está sofrendo, tem nesse momento está trancado no quarto escuro, sem esperança, sem nada que traga esperança. A única coisa que nos traz esperança não é o dinheiro, não é os materiais. A única coisa que nos traz esperança é conhecermos a palavra de Deus. Olha quanta gente rica e famosa aí estão vivendo depressão, ansiedade. Então, queridos, há uma necessidade de urgência de falarmos o nome de Jesus, de chegarmos para as pessoas e falar: Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Você não nasceu para viver deprimido, você não nasceu para estar nessa situação. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, sereis salvos. Conhecereis a verdade, experimentarás o melhor dessa terra. Então, essa é a necessidade de irmos e proclamarmos o evangelho. É tempo de sairmos do nosso casulo. É tempo de sairmos do nosso conforto e falarmos da palavra de Deus. A gente fica tanto tempo na frente de um celular, nós ficamos tanto tempo na frente de uma televisão, no nosso conforto, e por que não usar isso para falar de Deus? A minha motivação está aqui é única e exclusivamente que o nome de Jesus cresça. Eu não estou nem pouco preocupado se meu canal vai monetizar. O interesse aqui é simplesmente falar do nome de Jesus para as pessoas. Então, queridos, coloque isso, vá, fala de Jesus. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os dias. Não é a história da carochinha. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, sim. E é preciso que a igreja do Senhor Jesus venha acordar, chega de dormir na luz. É hora de irmos e falar do nome de Jesus. Eu sei, tipo assim, é trabalhoso. Todo dia eu tenho que vir aqui gravar um vídeo, todo dia eu tenho que vir aqui trazer uma mensagem. É trabalhoso, não é fácil, você tem que editar, você tem que buscar uma direção do Senhor. Mas são 8 minutinhos, 10 minutinhos. Mas são esses minutinhos que podem fazer diferença na vida de uma pessoa. Por isso eu estou falando aqui. Se esse vídeo chegou até você, Deus te ama. Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer mudar a tua história. Talvez até hoje a tua história foi de fracasso. Mas há um Deus que tem um plano para a tua vida. É um Deus que te ama.